Você sabia que, é sempre bom a gente lembrar, né? Metade das famílias brasileiras vivem com até R$ 3.300 por mês. Depende do estúdio da Band News FM. Dependendo do estudo, é mais um pouquinho. Depende muito da fonte. Mas mais da metade ganha até R$ 3.300. Depois você tem uma outra fatia, volumosa, que ganha disso até 8 mil. 80% das pessoas já foram aqui. Aí você tem uma fatia de 8 até 25 mil, que dá 15%, só 4% das pessoas, das famílias, ganham acima de R$ 25 mil. Então, até R$ 3.300, 50% dos lares. É muita coisa. É muita coisa. O que isso quer dizer? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque a gente está discutindo nos últimos dias e tem discutido inflação. A gente tem discutido nos últimos dias a perspectiva cada vez mais estreita de que a taxa de juros e de que a inflação, de que a taxa de juros possa cair, de que a inflação possa cair para o centro da meta. Ontem o Sandro Badaró deu essa notícia aqui. É só em 2027 que a gente pode contar com isso. Inflação no centro da meta. E essa faixa de até R$ 3.300 é a faixa mais dependente de políticas sociais do governo, é a faixa mais dependente do BPC, é a faixa mais dependente do Bolsa Família, é a faixa mais impactada pela inflação, é a faixa mais impactada pelos juros, é a faixa mais impactada pelas dívidas. O grau de endividamento das famílias mais pobres é maior do que o grau de endividamento das famílias mais ricas. O grau de inadimplência das famílias mais pobres chega a ser o dobro do grau de inadimplência das famílias mais ricas. Lembrando que nós estamos considerando mais ricos aqueles que ganham acima, não de R$ 25 mil, mas 25% da população brasileira e os 25% mais pobres. Portanto, faixas que não batem com a descrição que eu fiz da pirâmide de renda no Brasil. Aí saiu ontem o IPCA 15, ele foi de 0,64%, em fevereiro tinha sido de 1,23%, e muita gente pode ficar com a impressão, e precisa tomar cuidado com isso, de que ao registrar uma inflação menor, os preços caem. Não é isso. Os preços só caem quando há deflação, quando é abaixo de zero. Inflação pode ser abaixo de zero. Inflação de algum item pode ser abaixo de zero. Mas a gente não tem uma deflação, a gente tem uma inflação menor. Então, um produto que subiu em fevereiro, subiu de novo em março. Só que ele subiu um pouco menos do que subiu em fevereiro. E a renda das pessoas não sobe nessa velocidade. Quando a gente pega, de uma forma geral, a renda média do trabalhador ocupado, nos últimos 12 meses ela subiu 4,3%. E a inflação foi acima de 5%. Conforme a faixa de renda, pode ter havido um ganho real, mas esse ganho real acabou sendo comprometido por dívidas que não eram pagas, por a mesa que estava marcada por uma quantidade de calorias menor do que deveria, um consumo de carne menor, um consumo de ovos menor. Muita gente que chegava a consumir de 4 a 5 ovos por semana, passou a consumir de 3 a 4 ovos por semana, por pessoa, né? E aí fez uma pequena reposição. Só que aí o ovo sobe o que subiu. As carnes, quando a gente pega e a pessoa faz uma reposição calórica, aumenta a quantidade em gramas de proteína animal, não necessariamente aumenta a qualidade da compra. Para poder repor a quantidade de proteína que deveria comer, que sabe que está comendo menos do que deveria, repõe com embutidos, repõe com carne de segunda, quando poderia ou quando gostaria de repor de outra forma. E quando eu digo que a inflação ela impacta mais, não sou eu que digo, a inflação impacta mais entre os que têm renda menor, é uma coisa muito objetiva, porque nas camadas mais pobres, os alimentos pesam
de 25% a 35%, vá, de 20% a 40% se você quiser, mas vamos ficar ali nos 25%, 26% de tudo que a pessoa gasta, a família gasta, vai para alimentação. Então, quando 1/4 do que você gasta vai para alimentação e os alimentos subiram 8% nos últimos 12 meses, adivinha, numa família de R$25 mil por mês e uma família com R$3 mil por mês, se uma família de 3, 2,5 gasta os seus 25% com alimentação, uma família com renda superior gasta muito menos, mas uma quantidade muito menor. Então, o peso da inflação de alimentos no total da renda dos que ganham mais é menor. Então, esse pacote, só isso aqui, mostra o seguinte: qual é o papel do governo para tentar organizar a economia e tentar desfazer essa bola. E o que é essa bola? Essa bola de neve, essa bola de dinheiro, essa bola de porcentagens de inflação. Você tem um endividamento nacional que só sobe, alimentado por uma dívida pública que só sobe, aliás, por um déficit orçamentário, um déficit nominal que só sobe. E quando esse grau de endividamento só sobe, o que acontece? O governo começa a ter que pagar mais juros para rolar essa dívida. Quando ele paga mais juros para rolar essa dívida, ele reduz as oportunidades, porque aumenta o custo de crédito, as empresas produzem menos, contratam menos. Saiu o primeiro dado agora já de uma reversão na curva do desemprego, que estava caindo, agora já deu uma subidinha. Contratam menos. E aí a economia vai esfriando, que é o papel do Banco Central para poder jogar a inflação para o centro da meta. Agora, só o Banco Central subindo taxa de juros e o governo não fazendo a sua parte, a economia vive o seu pior cenário. O governo botando gasolina no fogo e o Banco Central jogando água. Governo botando gasolina, Banco Central jogando água. É uma soma complicada de se fazer. Daí porque ontem o Banco Central informou que nesse andar de carruagem, inflação no centro da meta só em 2027. Agora, a que taxa de juros? Quantos aumentos até lá? O que a gente vai precisar fazer na economia para poder, o estrago que a gente vai precisar fazer na economia para poder jogar a inflação para o centro da meta, para não maltratar ainda mais os mais pobres. Reduzir a atividade econômica, reduzir o volume de emprego, olha só o custo social disso. Então a inflação, ela mata. Aí para você não morrer de inflação, você produz a doença da taxa de juros alta. E assim a gente vai vivendo numa loucura. Eu já falei aqui, só os apaixonados por esse governo, só aqueles que ficam batendo palminha para tudo que esse governo faz, acham que não tem uma irresponsabilidade aí, mas tem. Tem uma profunda irresponsabilidade. Um governo que gasta muito, um governo que gasta mal, um governo que gasta o que não tem, um governo que aumenta a dívida pública, um governo que pressiona a sociedade a conviver com uma taxa de juros que é uma loucura, alta demais. Quando a gente pega, por exemplo, dados da Associação Brasileira de Supermercados, os brasileiros consumiram menos em fevereiro do que consumiram em janeiro. Consumiram um pouco mais do que consumiram no mesmo mês do ano anterior. Mas ainda assim, em que momento se dá esse aumento de consumo na comparação de um ano contra o outro? No momento em que você tem reajuste do salário mínimo, que você tem pagamento do PIS/PASEP, você tem lote residual do IR. Então você tem uma renda que vem sendo inflada. E o governo gastando ou propondo gastos ainda maiores. Por exemplo, agora querendo fazer a isenção para quem ganha até R$5 mil. Propondo, por exemplo, esse empréstimo consignado com uma taxa de juros na vida real que chega a 2,5%. Em alguns casos pode chegar a 3% ao mês.
para repor, para trocar eventualmente de uma dívida de um valor maior, até faz sentido. Mas se as pessoas forem às compras e aumentarem o endividamento, aí vai ser uma loucura. Então nós estamos numa realidade que é muito delicada hoje no Brasil. Os mais pobres pagando a conta da taxa de juros, os mais pobres pagando a conta da inflação, os mais pobres não sabendo o que é poupança. Só 20% das famílias no Brasil poupam alguma coisa. É muito pouco. 20% das famílias poupam alguma coisa. 80% não sabem o que é poupar. Aliás, 79% das famílias devem. Não significa que estão inadimplentes, mas tem uma dívida. E não é aquela dívida organizada, sabe? Por exemplo, você quer comprar uma geladeira, você quer comprar um fogão, você quer trocar o sofá. Se você for pagar a geladeira para só então comprar o fogão, para só então trocar o sofá, vai levar 10 anos. Então você vai, num país civilizado, compra a geladeira, o fogão e o sofá, faz uma dívida e as parcelas vão ser reajustadas por uma taxa de juros baixa. No Brasil não dá para fazer isso. As taxas de juros são altas. Então você compra uma geladeira, paga 2. Você compra um fogão, paga 2. Você compra um sofá, paga 2. Daria para mobiliar 2 casas, quando na verdade você só está recebendo um conteúdo de casa. E é muito complicado isso. Aí o governo vem e propõe um consignado com 2,5% ao mês. Olha só quanto que isso representa ao final de um ano. Que coisa pesada. E descontado diretamente em folha com o suporte do FGTS. Mais endividamento para as pessoas. É um negócio muito complicado. Hoje, quando a gente pega a renda das famílias, nas camadas mais baixas, que a alimentação vai de 20% a 30%, até mais, habitação pega 35%, transporte de 10% a 15%, saúde de 5% a 10%, não sobra mais nada. Não sobra mais nada. E aí, quando tem um aumentozinho de renda, paga uma dívida que não estava pagando, ou faz uma dívida que não tinha feito antes. Então está muito complicado. Pega a qualidade do cardápio das pessoas, está mudando. Está mudando para pior. Maior consumo de bolacha ou biscoito. Os mais pobres comem mais bolacha ou biscoito em gramas do que os mais ricos. Ou seja, se as pessoas, ou quando as pessoas enriquecem, elas diminuem o consumo desses farináceos aí para consumir mais proteína, o que é muito bom, o que é muito saudável. Então é preciso promover o aumento de renda. Mas promover o aumento de renda por meio dessas políticas assistencialistas é enganar a sociedade. É enganar a sociedade, porque você está injetando dinheiro, aumentando o endividamento e com a outra mão você arranca tudo com os juros altos, com a inflação. E obriga o Banco Central a fazer um serviço de faxina. Você fica sujando a sua casa e contrata o Banco Central para fazer faxina. Sua casa nunca vai estar limpa, a não ser no dia em que, alguns dias por mês. Mas não funciona, não faz sentido. Você contrata a faxina e mantém a casa limpa. Lava a louça, arruma a cama. E o governo não faz isso. O governo é estabanado. Sai da cama, não arruma. Deixa o farelo de pão em cima da mesa. Não lava a frigideira. É um inferno isso. E esse sistema só vai mudar de duas formas. Ou se vier uma crise brutal, ou se o governo se conscientizar disso. Qual é a chance que você vê desse governo se conscientizar disso? Zero. Zero. Porque todo dia a gente vê uma declaração de algum integrante do governo, do presidente da República, dos ministros, falando em mais gasto, sugerindo que existe um dinheiro que não está disponível na praça, sugerindo que existem recursos possíveis para ser aplicados, e não tem. Não tem. Teria que fazer ajustes, teria que fazer aperto, teria que rever a política de reajuste da Previdência, dos benefícios da Previdência, que é um absurdo, mas tem que pensar nisso. Não tem como sair dessa sem sacrifício. O governo está escolhendo o sacrifício populista, que é eu finjo que dou dinheiro para os mais pobres, posso anunciar os programas e depois colocar no horário eleitoral gratuito. E a inflação, a culpa dos banqueiros,
A inflação é culpa dos mais ricos que não querem pagar imposto, a inflação é culpa do Donald Trump, a inflação é culpa seja lá, da Faria Lima. Vai inventando. Mas a culpa da inflação principal é do governo. Há variáveis na inflação que não tem nada a ver com o governo. Variação do preço do combustível, o governo não pilota isso. Variação do preço da energia, também. Mas, no entanto, naquilo que o governo pode mexer, o governo mexe e mexe mal. O manejo é péssimo. A gestão é horrorosa. Mas aí vem os apaixonados, como eu disse, pelo governo, e começam a ver virtudes e repetir números virtuosos. Aí saiba que o nome disso é política eleitoral. Nós queremos que o governo ganhe a eleição, então vamos repetir números que são números sujos, impuros, que analisados com algum grau de frieza mostram que essa não é a realidade. Eu não estou dizendo que o melhor a fazer é trocar esse governo por outro governo, trocar um governo de esquerda por um governo de direita. Para mim é irrelevante essa discussão nesse momento. É relevante que o governante que esteja sentado ali se conscientize de seu papel. E seu papel é fazer uma gestão responsável. Numa empresa, pouco importa se o cara é corintiano, palmeirense, se o camarada é de esquerda ou de direita, ele tem que fazer a coisa certa. Certas áreas do governo não toleram uma gestão de esquerda ou de direita. A diferença entre esquerda e direita está em outras áreas, como vamos conduzir a educação, como vamos conduzir a saúde. Agora, não dá para fazer uma ponte de esquerda ou uma ponte de direita. Se não tiver recurso, pouco importa, não vai sair. E se não sobrar dinheiro para infraestrutura, o país não avança. Se a gente não ganhar em produtividade, a gente não vai conseguir aumentar o nosso PIB, não vai conseguir aumentar a renda. E nós vamos continuar a ser um país de renda média, onde uma massa salarial enorme ganha até 3.300, salarial e de renda, ganha até R$3.300. É justo isso? Nós estamos fazendo a coisa certa? Quando que nós vamos conseguir ter a renda per capita do Chile? Quando que nós vamos conseguir ter a renda per capita da Coreia? Países que já tiveram uma renda per capita menor do que a nossa. Passaram a gente. E você acha que eles passaram a gente fazendo esse populismo? Não. Eles passaram a gente investindo em educação, eles passaram a gente investindo em produtividade, eles passaram a gente investindo em tecnologia, eles passaram a gente investindo em infraestrutura. E a gente necas. Ah, mas o Chile é pequenininho. Tudo bem, o Chile é pequenininho. A Coreia não tem a população brasileira. Mas é um país complexo e conseguiu, saindo de uma miséria absoluta. A Coreia saiu da miséria. E o Brasil não chegou nunca ao grau de miséria que a Coreia conheceu. E, no entanto, eles passaram a gente. E isso vale para outros países asiáticos, vale para países europeus no passado, que fizeram uma escalada incrível, não estavam no padrão europeu e conseguiram se inserir, leste europeu. Por que a gente não consegue? Por que a gente está condenado? Por causa dessa roda quebrada que passa pelo populismo, pela vontade de ficar fazendo assistencialismo inconsequente. Então, quando você olha esses números aqui, que eu usei para abrir a nossa conversa, 50% dos lares brasileiros têm renda de R$3.300 e mais 30% têm renda de até R$8.000, mas fiquemos nesse de até R$3.300. É inacreditável, né? É inacreditável achar que isso está certo. É absurdo. Se fosse razoável, hoje a gente está nesse desenho há um tempão. Não é que a gente está nesse desenho há 2 anos, 3 anos, 4 anos. A gente está nesse desenho remando há um tempão e a gente não sai disso. Um país que já foi, lá atrás, um dos países que mais cresceu no mundo. Já foi o país que mais cresceu no mundo e hoje fica nessa coisa de andar de lado. É um negócio horroroso. Então, chamando a atenção para que quem mais sofre são os mais pobres. E o governo não está resolvendo a vida dos mais pobres. Porque o governo não resolve os seus problemas. Não percebe que são os seus problemas que refletem na renda de quem mais precisa. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.